Se você andar por qualquer cidade em qualquer país do mundo, verá que os maiores e mais bonitos edifícios pertencem a bancos. Não é segredo que os bancos ganham muito dinheiro. Você deve saber que os bancos ganham dinheiro principalmente fazendo empréstimos e cobrando juros sobre esses empréstimos. Mas você sabia que quando os bancos fazem empréstimos ruins e não conseguem recuperar o dinheiro, você é quem paga ao banco em vez do mutuário? Sim, você ouviu direito. No sistema bancário atual, quando os bancos fazem empréstimos de grande risco e não conseguem receber seu dinheiro de volta, geralmente o valor é pago por você, por mim, por nossas famílias e por outros contribuintes que vivem neste país. Muitas pessoas pensam que quando os bancos perdem dinheiro, essa perda é deduzida do lucro do banco ou coberta pelos proprietários do banco. Infelizmente, isso não é verdade. As perdas bancárias, principalmente as maiores delas, são reembolsadas pelos contribuintes. Para entender como as perdas bancárias são transferidas para os contribuintes, primeiro é necessário saber um pouco sobre como o esquema foi projetado para funcionar. Existem certos procedimentos e fórmulas que devem ser entendidos, senão o processo todo vai parecer um caos. Imagine que você está viajando pela primeira vez à Terra e está assistindo um jogo de futebol. Você olharia para os jogadores como se eles fossem alienígenas vestidos de maneira engraçada. Você não entenderia porque eles estão jogando seus corpos um contra o outro, atirando um objeto de forma estranha para um lado e para o outro, brigando por ele como se fosse de grande valor. Mas ocasionalmente chutando-o para fora da área, perseguindo o outro ou batendo um no outro. Tudo isso acontecendo com dezenas de milhares de espectadores gritando sem motivo aparente. Sem entender que se trata de um jogo e sem conhecer suas regras, o evento pareceria um caos total. É por isso que precisamos examinar primeiro as regras do jogo bancário. O jogo que bancos jogam é chamado de bailout. Em português, seria algo como uma injeção de liquidez. O objetivo desse jogo é transferir as perdas dos proprietários dos bancos para os contribuintes. O jogo começa quando um banco central permite que os bancos comerciais criem dinheiro do nada. Os bancos obtêm lucro com esse dinheiro, não gastando, mas emprestando e cobrando juros. Quando tal empréstimo é colocado nos livros do banco, é mostrado como um ativo, porque está rendendo juros e presume-se que algum dia será pago de volta. Quando um mutuário não consegue pagar a dívida e não possui ativos que possam ser tomados, o banco deve dar baixa nesse empréstimo como perda. No entanto, uma vez que a maior parte do dinheiro foi originalmente criada do nada e não custou nada ao banco, com exceção do overhead de custos na contabilidade, há pouco valor tangível realmente perdido. É basicamente um lançamento de contabilidade. Uma perda contábil ainda pode ser indesejável, pois a perda deve ser coberta pelos proprietários do banco. Pode ser que seja deduzida do capital que foi investido pelos acionistas do banco ou do lucro corrente do banco. Em qualquer dos casos, os proprietários do banco perdem uma quantidade igual ao valor do empréstimo inadimplente. Então, para eles, a perda se torna grande. Se o banco for forçado a dar baixa em uma grande quantidade de empréstimos inadimplentes, a quantia pode exceder o valor total do patrimônio dos proprietários. Se isso acontecer, o jogo acaba e o banco será declarado insolvente. Essa preocupação seria suficiente para motivar a maioria dos banqueiros a serem muito conservadores em sua política de empréstimos. E, de fato, a maioria deles age com uma grande cautela ao lidar com pessoas físicas e pequenas empresas. Mas o governo garante que os empréstimos maiores, feitos a grandes corporações e a outros governos, não cairão inteiramente sobre os proprietários dos bancos se esses empréstimos entrarem em inadimplência. Isso é feito sob o argumento de que, se essas corporações ou bancos quebrassem, a nação seria prejudicada, pois haveria desemprego e problemas econômicos. O resultado final dessa política é que os bancos têm poucos motivos para serem cautelosos nesses casos, pois estão protegidos contra os efeitos da sua própria loucura. Quanto maior for o empréstimo, melhor, porque o lucro será maior e com um mínimo de esforço. Um único empréstimo de centenas de milhões de dólares para uma grande corporação é tão fácil de processar, ou ainda mais fácil do que um empréstimo de 50 mil para um comerciante local de um shopping center. Se o empréstimo não for pago, o governo protegerá o público e, por meio de vários mecanismos que descreverei em breve, garantirá que os bancos continuem recebendo os juros.
A pessoa física e o pequeno empresário têm cada vez mais dificuldades em pedir dinheiro emprestado a taxas razoáveis, porque os bancos podem ganhar mais dinheiro em empréstimos para gigantes corporativos e governos estrangeiros. Além disso, os empréstimos maiores são mais seguros para os bancos porque o governo os compensará depois se eles não forem pagos. Não existem tais garantias para os pequenos empréstimos. Somente quando os números se tornam muito grandes é que esses procedimentos se tornam plausíveis. É importante lembrar que os bancos não querem realmente que seus empréstimos sejam pagos. Eles lucram com os juros sobre os empréstimos, não com o reembolso do empréstimo. Se o empréstimo for quitado, o banco terá que encontrar outro mutuário, e isso pode ficar caro. É muito melhor que o mutuário existente pague apenas os juros e nunca faça o pagamento do empréstimo em si. Uma das razões pelas quais os bancos preferem emprestar aos governos é que eles não esperam que esses empréstimos sejam reembolsados. Agora, digamos que o banco fez um grande empréstimo a uma empresa e a empresa não pode pagar as parcelas mensais. É aqui que a primeira rodada do jogo começa. Ela se chama Debt Rollover, ou prorrogação de empréstimo. Uma vez que o sistema torna lucrativo para os bancos a concessão de grandes e arriscados empréstimos, esse é o tipo de empréstimo que os bancos farão. Além disso, é previsível que a maioria dos empréstimos arriscados acabará por entrar em default. O mutuário acaba chegando ao ponto em que não pode mais pagar nem mesmo os juros do empréstimo. O banco não quer perder os juros, porque esse é o seu fluxo de renda. E por causa disso, o banco não pode permitir que o mutuário entre em default. Portanto, o próximo movimento do banco é prorrogar o empréstimo. Em outras palavras, o banco simplesmente cria dinheiro adicional e o empresta ao mutuário para que ele possa continuar pagando os juros do empréstimo antigo, bem como do novo empréstimo que acaba de ser feito. O que parecia um desastre certo, de repente é convertido em uma jogada brilhante. Isso não apenas mantém o empréstimo antigo nos livros como um ativo, mas, na verdade, aumenta o tamanho aparente desse ativo e também resulta em pagamentos de juros mais altos, portanto, maior lucro para o banco. E este é o final da primeira rodada. Depois do intervalo, a segunda rodada começa. Mais cedo ou mais tarde, o mutuário fica inquieto. Ele não está interessado em pagar juros, porque não ganha nada com isso. Ele percebe que está apenas trabalhando para o banco e, mais uma vez, o pagamento de juros é interrompido. Os capitães de cada equipe se reúnem para planejar a próxima jogada. Após algumas discussões, o mutuário diz que não pode pagar. O banco ameaça o mutuário e diz que ele nunca mais conseguirá fazer um empréstimo. Finalmente, um acordo é feito. Como antes, o banco concorda em criar mais dinheiro e emprestar ao mutuário para cobrir os juros de ambos os empréstimos anteriores. Mas, desta vez, fornece um dinheiro a mais para o mutuário gastar em algo diferente do pagamento de juros. Essa é uma jogada perfeita. O mutuário, de repente, tem um novo suprimento de dinheiro para seus propósitos, mas o suficiente para continuar fazendo aqueles incômodos pagamentos de juros. O banco, por outro lado, agora tem ativos ainda maiores, receitas de juros mais altas e lucros maiores. Que jogo emocionante! Na terceira rodada, o mutuário finalmente se dá conta que está afundando cada vez mais na dívida, sem esperança de solução. Essa percepção geralmente ocorre quando o pagamento de juros se torna tão alto que representam quase tanto quanto todos os rendimentos da empresa ou a base tributária total do país. Desta vez, as prorrogações que aconteceram nas rodadas 1 e 2 são rejeitadas, e entrar em default parece inevitável. Mas espere! O que está acontecendo? Os árbitros e os capitães das equipes se reúnem para uma nova discussão. Após um longo tempo, eles anunciam que o empréstimo será renegociado. Renegociação geralmente significa que o banco concorda em reduzir a taxa de juros e estender o período de pagamento. O efeito é principalmente cosmético. O pagamento mensal é reduzido, mas o prazo se torna ainda mais extenso. Isso torna o peso um pouco menor para o mutuário, mas também torna o pagamento total do empréstimo ainda mais improvável. Mas adivinha? O jogo continua. O banco ainda recebe o pagamento de juros e o empréstimo permanece como um ativo no seu balanço. Quarta rodada. Eventualmente, o dia do acerto de contas chega. O mutuário percebe que nunca poderá pagar o empréstimo e simplesmente se recusa a pagar os juros sobre ele.
Os bancos podem absorver as perdas de seus empréstimos inadimplentes, mas isso não está de acordo com as regras. Seria uma grande perda para os proprietários do banco. Mas a razão mais importante para não absorver as perdas é que ainda há uma maneira de dar vida a empréstimos mortos e reativar o fluxo de renda abundante que vem deles. Veja como isso é feito. Os capitães das equipes e os árbitros voltam a se reunir e agora se aproximam do governo. Eles explicam que o mutuário esgotou sua capacidade de pagar o empréstimo e, sem a ajuda do governo, haverá consequências terríveis para a nação. Não só haverá desemprego e dificuldades nos lares, mas também grandes rupturas nos mercados mundiais. E como agora estamos todos tão dependentes desses mercados, nossas exportações vão cair, o capital estrangeiro vai secar e todos sofreremos muito. O que é necessário, eles dirão, é que o governo forneça dinheiro ao mutuário para que ele possa pagar os juros e ter dinheiro para gerir seu negócio, de modo que possa ter lucro novamente e pagar a todos. Assim que o governo concorda, o governo se torna um consignatário do empréstimo e as perdas inevitáveis são finalmente retiradas dos livros do banco e colocadas nas costas dos contribuintes, na sua e na minha. As pessoas não têm ideia de que estão pagando a conta. Elas sabem que alguém está roubando sua riqueza, mas acham que é o empresário ganancioso ou o trabalhador egoísta que exige salários mais altos, ou os estrangeiros ricos que aumentam nossos preços. Eles não percebem que esses grupos também são vítimas. Como os grandes empréstimos corporativos são geralmente garantidos pelo governo, você pensaria que os bancos que fazem esse empréstimo nunca teriam problemas. No entanto, muitos deles ainda conseguem ir à falência. E quando eles vão à falência, o dinheiro que você tem com eles simplesmente desaparece. Para não permitir que isso aconteça e fazer com que os depositantes se sintam confortáveis, quase todos os depósitos estão segurados hoje. O que significa que, se os bancos falirem, você ainda receberá seu dinheiro de volta do fundo de seguro. Todos os bancos são obrigados a pagar a esse fundo, para que seus depósitos sejam segurados. Superficialmente, parece que você não paga por esse seguro e ele é coberto pelo banco. No entanto, como acontece com todas as outras despesas bancárias, grande parte dos custos desse seguro é repassado aos clientes na forma de taxas de serviços mais altas e taxas de juros mais baixas sobre depósitos. O principal problema com esse seguro é que ele é apenas um esquema para proteger os bancos quando eles estiverem com problemas financeiros. Chamam de seguro, mas não funciona como um seguro normal. A principal condição de um seguro é que ele deve evitar risco moral. Vou explicar o que é risco moral no mundo dos seguros. Imagine que você faça um seguro para seu carro e sua seguradora lhe diga que você tem cobertura para tudo o que acontecer com seu carro. Mesmo se você dirigir embriagado e causar um acidente, eles pagarão por tudo. Se fosse esse o caso, você não se importaria com nada, certo? Você dirigiria tranquilo, sabendo que qualquer dano que aconteceria ao seu carro será coberto pela seguradora. Se você não tiver incentivo para evitar acidentes, então acidentes acontecerão, e as seguradoras terão que cobrir os custos. A situação que acabei de descrever é uma versão simplificada de risco moral, e todas as seguradoras o evitam ao adicionar condições no contrato de seguro, para que você também tenha responsabilidade e incentivo para evitar acidentes e danos. Quando o risco moral está presente, é normal que as pessoas se descuidem. O sistema de seguro de depósito opera exatamente dessa maneira e não evita risco moral. Os depositantes são informados de que suas contas seguradas estão protegidas caso seu banco se torne insolvente. Para pagar por essa prestação, cada banco paga uma porcentagem específica de seus depósitos totais. Mas aqui está a questão. Essa porcentagem de pagamento é a mesma para todos os bancos, independente de seus registros anteriores ou de risco de seus empréstimos. Em outras palavras, os bancos com grandes empréstimos ou com empréstimos muito arriscados precisam pagar exatamente o mesmo pelo seguro, exatamente o mesmo valor pelo seguro. Sob tais condições, não vale a pena ser cuidadoso, já que os bancos que fazem empréstimos arriscados ganham uma taxa de juros mais alta do que aqueles que fazem empréstimos mais conservadores. Eles também são muito mais propensos a precisar usar o fundo, mas não pagam extra por isso. Os bancos conservadores são penalizados e, gradualmente, ficam motivados a fazer empréstimos mais arriscados para acompanhar seus concorrentes e obter vantagens com a proteção do fundo.
O risco moral, portanto, está imbuído no sistema. O sistema de seguro voluntário real seria uma bênção. Em tal sistema voluntário, os bancos com empréstimos sólidos em seus livros poderiam obter seguro para seus depositantes a um preço baixo, porque as chances de a seguradora ter que pagar seriam pequenas. Os bancos com empréstimos arriscados, entretanto, teriam que pagar taxas muito mais altas ou talvez não fossem capazes de obter cobertura de forma alguma. Os depositantes, portanto, saberiam instantaneamente, sem a necessidade de investigar, que um banco sem seguro não é um lugar onde eles querem colocar seu dinheiro. Para atrair depósitos, os bancos deveriam ter seguro. Para ter seguro a taxas que pudessem pagar, eles teriam que demonstrar à seguradora que seus negócios financeiros estão em ordem. Consequentemente, os bancos que não cumprissem os padrões mínimos de práticas comerciais sólidas logo não teriam clientes e seriam forçados a encerrar suas atividades. Um programa de seguro privado voluntário atuaria como um regulador poderoso de todo o setor bancário, com muito mais eficácia e honestidade do que qualquer esquema político existente hoje. Atualmente, o que os bancos chamam de seguro de depósito não é seguro de forma alguma. É apenas parte de um esquema político para financiar os membros mais influentes do cartel bancário quando eles entrarem em dificuldades financeiras. Este vídeo foi feito com base no livro chamado Creature from Jekyll Island. É um dos melhores livros já escritos sobre dinheiro, finanças e nossos sistemas bancários. Há mais um vídeo que fiz sobre este livro. Provavelmente você verá o link para ele no lado direito da tela. É um vídeo que todos deveriam assistir. Muito obrigado por estar comigo até aqui.